Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, obrigada por estar com o Igreja Açores. Este é o programa da Diocese de Angra que aborda a atualidade católica na região. Estamos com o Rádio Clube de Angra, Antena 1 Açores, Rádio Canção Nova, com a Associação de Rádios de Inspiração Cristã e com a diáspora açoriana nos Estados Unidos e Canadá através das rádios Portugal USA, Rádio Lusalândia, Rádio Pama Classic e Rádio Azores Canada. A todas obrigada por estarem na sintonia do Igreja Açores. Vamos já à atualidade da Diocese açoriana. O Colégio de São Francisco Xavier encerra agora por causa de um caso de Covid-19. Os alunos vão ter aulas à distância até 1 de dezembro. Carmo Rodeia. O Colégio de São Francisco Xavier, em Ponta Delgada, é a primeira vítima do novo decreto regulamentar do Governo, publicado esta sexta-feira. Apenas com um caso positivo, vai ter de encerrar portas e, como todas as salas, desde a creche ao jardim de infância, passando pelo primeiro ciclo, são no mesmo edifício, encerram todos os ciclos de ensino. Segundo a diretora, contactada pelo Igreja Açores, a situação está a ser encarada com alguma serenidade, apesar do transtorno evidente. Segunda-feira, as crianças já vão começar a ter aulas em casa, online, situação que se manterá até ao dia 1 de dezembro. O colégio tem um plano de contingência que foi comunicado aos pais e acionado de imediato. Foi em articulação com a Autoridade de Saúde que surgiu a decisão de encerramento entre 16 de novembro e 1 de dezembro. O diálogo tem sido, de resto, a trave mestra da relação entre a direção do colégio e os pais, de forma a que todos se sentissem comprometidos no processo desde o início. Este não é o primeiro caso positivo numa escola nos Açores, tendo vários casos surgidos já em escolas da Ilha Terceira e também da Ilha de São Miguel. Os Açores registaram nas últimas 24 horas 19 novos casos de Covid-19, tendo atualmente 173 casos positivos ativos. A Autoridade de Saúde dos Açores indica ainda que se mantêm ativas 8 cadeias de transmissão da doença, 3 na Ilha de São Miguel, 2 na Ilha Terceira, 2 partilhadas entre a Ilha de São Miguel e a Ilha de São Jorge e uma outra na Ilha de São Jorge. Até ao momento foram detectados na região 585 casos de infecção pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, que causa a doença da Covid-19, verificando-se atualmente 319 casos recuperados e 173 casos positivos ativos, 140 na Ilha de São Miguel, 19 na Terceira, 8 em São Jorge, 3 na Ilha do Pico, 2 na Ilha do Faial e um outro na Ilha de Santa Maria. Carmo Rodeia, colaboradora do sítio Igreja Açores. O novo ano pastoral inicia este ano mais tarde na Diocese de Angra. A 29 de novembro, com o arranque do Advento, a Diocese começa formalmente um novo ano, cujas orientações serão, acima de tudo, de continuidade, garantiu o Vigário-Geral da Diocese, cônego Hélder Fonseca Mendes. Vem na linha da continuidade do trabalho iniciado o ano passado, sob o lema a beleza de caminharmos juntos em Cristo. Dentro da caminhada sinodal, que tem sido bastante divulgada e que no fundo é um estilo que queremos procurar fazer juntos, na totalidade do povo de Deus, também desenvolvendo algumas estruturas de corresponsabilidade e de participação e chegando ou não eventualmente até ao acontecimento sinodal propriamente dito. Da passada Assembleia, em outubro, já saíram grande parte das orientações. Destas opções, selecionamos 3 ao longo deste ano, que são uma igreja evangelizadora, uma igreja em diálogo com o mundo, uma igreja comunitária que promove os carismas e ministérios, e, portanto, o trabalho, o programa ao longo deste ano é procurar desenvolver, de facto, que a igreja que somos seja verdadeiramente evangelizadora,
permaneça num diálogo constante de escuta e de resposta com o mundo ou com a sociedade, e que seja também comunitária e participativa, respeitando os carismas ou as vocações de todos os seus membros e, ao mesmo tempo, na realização desses carismas ou dessas vocações. E, ao longo do ano, iremos procurar dividir o ano nestas 3 áreas, a partir das comunidades, dos movimentos, das instituições eclesiais, dos conselhos pastorais de paróquia, das congregações ou comunidades de vida religiosa, isto é, de todas as entidades que formam comunidades na Igreja diocesana, para que possam, enfim, refletir e agir a partir destas 3 dimensões da Igreja. O Vigário-Geral admite que todas as iniciativas poderão sofrer alterações ao longo do ano pastoral devido à evolução epidemiológica da Covid-19 nos Açores. As orientações frisam também que deve ser sempre prioridade o formato online de todas as iniciativas diocesanas. Novo Parlamento e novo Governo. Os Açores vivem agora um novo cenário político em plena crise pandémica. A Comissão Diocesana Justiça e Paz felicita os novos protagonistas políticos nos Açores, ao mesmo tempo que pede que os pobres não sejam esquecidos. O que podemos desejar é que tenham sucesso. O que todos os açorianos desejam é que tenham sucesso, já que foi esta a vontade popular. A Comissão Justiça e Paz apela a uma certa coerência. Em primeiro lugar, uma coerência de compreensão sobre este novo governo e que sejam coerentes com aquilo que se propõem fazer. Não se esqueçam de 2 ou 3 questões fundamentais que os Açores precisam. Em primeiro lugar, estamos em período de pandemia que vai trazer não só problemas para o sistema de saúde, como também problemas financeiros e económicos que vão afetar muitas famílias e muitas pessoas e certamente a pobreza vai aumentar. Sabemos que o governo anterior trabalhou, e agora depende das interpretações, mas todos nós aceitamos que o governo anterior trabalhou muito nessa questão da pobreza. O novo governo dos Açores certamente terá ideias alternativas, mas não esqueça que a questão da pobreza endémica dos Açores, a pobreza estrutural, é o maior problema que nós temos nos Açores. Tenham em mente a mensagem do Papa na encíclica Fratelli Tutti, uma sociedade também fundada não só na igualdade e na liberdade, mas também na fraternidade, e que não se deixem também levar por ideias que possam ser eventualmente populistas, que sejam capazes de pôr em prática os propósitos que têm, e tenho esperança disso, e acredito, que são capazes de fazer, mas também que tenham atenção, sobretudo essas 2 questões, a economia, sobretudo a questão da pobreza. Padre José Júlio Rocha, da Comissão Diocesana Justiça e Paz, que pede ao novo Executivo que se inspire na doutrina social da Igreja e que seja um governo para todos os açorianos. A partir do momento em que um governo é eleito, o governo não é só de uma facção, de uma parte da sociedade que votou neles, mas o governo tem que ser para todos os açorianos. É isto que a Comissão Justiça e Paz certamente deseja, que olhem para a doutrina social da Igreja, tenham de dar os exemplos necessários, que olhem, agradecia, ou melhor, propunha que lessem, estudassem, vissem bem a encíclica do Papa e aquilo que acham ou que devem pôr em prática daquilo que são os conselhos que o Papa dá nessa encíclica, também os tomem para si como um lema a aplicar na sua governação. Recorde-se que José Manuel Bolieiro foi indigitado presidente do Governo Regional dos Açores pelo representante da República Pedro Catarino. A coligação à direita junta no novo executivo PSD, CDS e PPM. O Serviço Diocesano da Pastoral da Família e Laicado tem agora uma nova equipa. O casal Ana Dias e Carlos Amaral tem agora o apoio do assistente Padre Francisco Zanon, que acolheu a nomeação do Bispo Dom João com surpresa e garante que quer trabalhar conjuntamente com todas as ouvidorias da Diocese. Nós temos aqui 4 linhas que vamos, se Deus quiser, trabalhar nessa ação
evangelizadora no campo da família, que é tão vasto, que abrange tantas outras pastorais e até movimentos também que entram mais direcionados à família, né? Temos aqui a carta encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco, né? Que nos fala sobre a fraternidade e a amizade social, vai nos indicando assim, essa amizade para além fronteiras, né? Que vai buscar, de fato, uma vivência do amor, mesmo à distância, não se importando tanto com esse espaço, mas que, de fato, ultrapassa todas as barreiras e fronteiras. Temos também, da própria nossa Conferência Episcopal Portuguesa, né, dessa carta pastoral, a alegria do amor no matrimônio cristão, uma belíssima carta. 2 documentos de reflexão que versam sobre as mais diferentes dimensões das famílias. A caminhada sinodal e a pandemia são temas também obrigatórios para a pastoral familiar. E depois temos um terceiro aqui da própria caminhada sinodal, né? O segundo ano da caminhada, proposta aqui pelo bispo, todo diocese, nessa revisão de ações pastorais, nesse compromisso, nesse comprometimento, né, onde essa própria beleza que vamos caminhando juntos com Cristo, esse balanço e dinamização, né, ao alcance de todos, e em crescente corresponsabilidade eclesial a partir das bases, né? E como último, claro, esse desafio de uma pandemia no meio do caminho, né? Temos aí várias coisas acontecendo, mas também experiências novas vão surgindo, né? Vai emergindo assim, numa consciência da fragilidade, numa redescoberta dos valores essenciais, no reforço da vida em família, celebração de fé como tivemos em casa, enfim, né? Várias coisas aí que vão ocorrendo e vai nos desafiando. Entre os elementos que integram o serviço diocesano estão ainda casais ligados a outros movimentos, como as equipas de Nossa Senhora e o curso de preparação para o matrimónio. O Conselho Pastoral da Ouvidoria do Pico reuniu no passado domingo e traçou o plano das principais atividades para o novo ano pastoral. Do encontro resultou também o plano de formação das escolas de formação cristã da Ouvidoria do Pico, tutelada pelo padre Marco Martinho. Que, apesar deste tempo de pandemia, teremos algumas atividades programadas e depois, de acordo com as orientações que nos são dadas pelas autoridades de saúde, em cada um dos momentos, veremos se estamos em condições sanitárias ou não para realizar tais ações de formação. Assim sendo, já no final deste mês de novembro, teremos as jornadas pastorais para o clero da Vigaria do Ocidente, aqui na Madalena do Pico, e também, nesse mesmo dia, 27 de novembro, haverá o lançamento do ano pastoral 2020-2021, destinado à equipa sacerdotal da ouvidoria, aos conselhos pastoral da ouvidoria, aos conselhos pastorais paroquiais responsáveis de movimentos, instituições eclesiais e a comunidade religiosa, que será orientada pelo nosso bispo, o Sr. Dom João Lavrador, e também pelo padre Dr. Jorge Ferreira, vigário episcopal para a formação. Depois, no mês de dezembro, destinado aos catequistas e organizado pela 3P, a Pastoral Profética da Ilha do Pico, haverá um momento de formação para catequistas, intitulado Cenáculo, em 2 momentos para as 4 zonas pastorais da Ilha do Pico. As jornadas bíblicas seguem-se no mês de fevereiro e dá-se início aos encontros de preparação para o Crisma por zona pastoral. Depois, no mês de abril, teremos a formação para o clero, a liderança pastoral, sobre a temática liderança pastoral, e teremos também, organizado pela Pastoral Profética do Pico, o momento de formação, catequese de adultos, com o tema Shalom, a paz convosco. Também durante o mês de abril e maio haverá os encontros do Centro de Preparação para o Matrimónio da nossa ouvidoria e também em maio o encontro de acólitos. Por enquanto são estas atividades que estão programadas e que, como nos dizia há pouco, a cada momento veremos se teremos condições sanitárias para realizá-las, respeitando sempre as orientações que nos vêm das autoridades de saúde. O ouvidor garante que, mesmo em tempos de pandemia e sempre que as circunstâncias permitirem, a Ouvidoria do Pico há de tentar atribuir alguma normalidade a um ano pastoral que se prevê atípico.
E passamos agora ao nosso espaço de entrevista, neste 4º Dia Mundial dos Pobres, decretado pelo Papa Francisco em 2017. O nosso convidado deste programa é Vasco Capaz. Foi durante vários anos presidente do Banco Alimentar contra a Fome, colabora com o projeto Porta da Misericórdia, apesar de agora, em tempos de pandemia, estar um pouco mais afastado, pelos motivos óbvios, e integra também a Comissão Diocesana Justiça e Paz. Olá, obrigada por estar connosco. Antes de mais, era importante, na sua opinião, decretar este Dia Mundial dos Pobres, que já vai na sua 4ª edição? Acho que sim, acho que é uma maneira de, talvez de uma forma mais incisiva, mais direta, fazer lembrar às pessoas que que existem pobres. Os pobres são uma realidade da nossa sociedade e que nós devemos procurar fazer alguma coisa para que essa situação se esbata diretamente com as pessoas que se encontram nessa situação, mas também tentar ir um pouco mais longe no sentido de tentarmos de algum modo mudar a lógica internacional, aquilo que leva ao fim e ao cabo a existência de pobres. E, portanto, havendo um dia do pobre, acho que sim, é uma maneira das pessoas enfim, se confrontarem com essa situação e, na sua consciência, pensarem um pouco sobre isso. E nós andamos muito distraídos relativamente a este problema? Acho que sim. Com este dia vamos acordar para esta realidade muitas vezes. Pois é uma maneira de acordar. É claro que acordar a gente vai acordando devagarinho, quer dizer, isto é uma situação muito complexa, muito difícil de eliminar. Sempre houve pobres, sempre haverá, com certeza, mas acho que ainda não chegámos à situação de fazer o suficiente individualmente ou em sociedade para que haja menos pobres e, portanto... É esse trabalho individual, já lá vamos, que eu também tenho essa questão para colocar sobre o que é que cada um de nós pode fazer para que este mundo seja um bocadinho melhor e a pobreza seja um bocadinho mais esbatida. Durante quantos anos lidou de perto com a pobreza na região? Ainda está ligado a alguns projetos de beneficência. Como é que foi essa experiência no Banco Alimentar? Olha, foi uma experiência muito interessante. Primeiro porque, digamos, eu e mais um conjunto de pessoas fomos os fundadores do Banco Alimentar aqui na Ilha Terceira. E, portanto, foi Corria ao ano de, recorda-se? Eu já não me recordo, já vão uns anos, mas eu tenho medo de errar. Mais ou menos. Não faço bem ideia, mas sei lá, 10 anos, 12 anos, okay. Talvez por aí, já não sou capaz de identificar, não tenho aqui nenhumas balizas, nenhumas referências, mas lembro-me digamos, do esforço que foi necessário para instalar o Banco Alimentar aqui na Terceira a partir do nada. Havia umas instalações que foram cedidas e depois, foi desde iniciar os peditórios, arranjar material onde se pudessem guardar os alimentos, estabelecer protocolos com a Segurança Social para haver alguma parceria e, portanto, foi um... Como é que foi abrir esse caminho? Foi interessante. Nós tínhamos este objetivo e tínhamos por trás de nós aquela que ainda hoje é a responsável nacional e julgo que também tem responsabilidades internacionais nos bancos alimentares, que é a doutora Isabel Jonet, que é uma mulher com uma atividade enorme e uma capacidade de trabalho muito grande e mobilizadora. E, portanto, tivemos também, naturalmente, o apoio do Banco Alimentar contra a Fome a nível nacional e pronto, e fomos caminhando e instalou-se, ficou instalado e com a convicção de que estávamos efetivamente a dar uma ajuda importante a algumas famílias aqui da nossa ilha que viviam com dificuldades. O Banco Alimentar, por si, não
não distribui diretamente às pessoas, mas liga-se com outras instituições que depois elas é que, conhecendo melhor a realidade das suas freguesias é que sinalizam e é que depois distribuem. De maneira que foi um trabalho interessante e sobretudo, como é que eu ia dizer, gratificante, porque por sabermos que estávamos a ajudar quem mais precisava. Não tanto quanto queríamos, não tanto quanto naturalmente precisavam, nem todos, nem todas as pessoas que tinham necessidade, mas foi interessante esta. Como é que a comunidade terceirense acolheu este projeto e como é que participou nele? Muito bem, muito bem. Nós tivemos níveis de adesão muito grandes nas doações que as pessoas faziam e portanto, acho que sim, acho que teve uma aceitação muito grande por parte da população. Mas há muitos preconceitos sobre estes peditórios, nomeadamente do Banco Alimentar, da Cáritas Diocesana. Estas críticas, muitas vezes, que acontecem muitas vezes, têm algum fundamento? Pois, quero crer que sim. Quero crer que sim. Fundamento não sei se tem. Agora, aqui há, digamos, como é dizer, um sentimento das pessoas que dão, que oferecem, que dão as coisas, os bens, muitas vezes, ou algumas das vezes, não têm bem a noção de se o destino é o correto, se chega efetivamente às pessoas. Nós, para a parte que me toca e da experiência que tenho no Banco Alimentar, as queixas que tínhamos eram um pouco ao contrário. Por vezes recebíamos muita informação dizendo que as pessoas recebiam os alimentos e até nos caixotes de lixo apareciam bens alimentares que as pessoas jogavam fora, jogavam aos animais. Portanto, tínhamos assim alguma informação, algumas sentiam alguma ingratidão nesta... Sim, que não haveria... Mas quer dizer, isso são questões residuais que são laterais em relação ao objetivo principal e à função principal do Banco Alimentar e de outras instituições, que é efetivamente procurar que aqueles que passam mais dificuldades aliviem um pouco as suas dificuldades. Há na região a pobreza que se vê, mas há também muita pobreza envergonhada. De todos estes projetos que já integrou e alguns que ainda integra, qual é os maiores índices são da pobreza que se vê ou estão na pobreza envergonhada ainda? Eu não sou capaz de estabelecer assim uma comparação entre isso. Existe alguma, com certeza. E se nós pensarmos, por exemplo, que ainda há muita gente que trabalha e que o rendimento que oferece do seu trabalho não é suficiente para fazer viver dignamente a sua família, eu quero crer que haverá algumas pessoas que sintam essa vergonha. E portanto, isto é mais um outro aspecto da pobreza. É de facto a pessoa trabalhar e não conseguir ser subsistente. E não conseguir oferir um rendimento suficiente para fazer viver dignamente a ele e a sua família. Isto é uma situação que a mim me confrange extraordinariamente. E depois também, pronto, os níveis, nós, relativamente aos índices de pobreza, nós sabemos que existe muita gente a viver, digamos, em função do rendimento social de inserção, que é digamos, auferido, segundo a estatística, e assim, de 2019, por cerca de 10% da população açoriana beneficia do rendimento social de inserção. Ou seja, são 10 pessoas em 100. Depois há algumas pessoas que reclamam que as pessoas não querem trabalhar e querem viver à conta do rendimento social de inserção. Quer dizer,
É capaz Eles existem, não são capaz, assim tantos. É capaz não de haver um ou outro. Agora, querer, digamos, eliminar ou diminuir esse tipo de rendimento é fazer mais pobres. Quer dizer, o que nós temos que fazer é eliminar, penso eu, que temos que tentar fazer, eliminar o rendimento social de inserção, mas promovendo o desenvolvimento das pessoas, que cada um consiga, digamos, adquirir as condições necessárias. Dar a cana para pescar, como se costuma exatamente, dizer. para poder viver e oferecer um rendimento, enfim, adequado, que seja justo em função do trabalho que desenvolve. E muitas vezes os beneficiários do rendimento social de inserção não são aqueles que nós vemos no café e que apontamos o dedo, não é? Sim, muitas exato. vezes estão em casa a tentar Exatamente. dar de comer aos filhos. Não é? Pois o rendimento social de inserção é uma outra forma de doação. Quer dizer, o orçamento, o rendimento social de inserção, digamos, é um benefício que o governo, que as entidades governamentais concedem àquelas pessoas. Ora, os governos gerem orçamentos. Os orçamentos são essencialmente constituídos à custa dos impostos das pessoas. Portanto, o que chega, digamos, aos beneficiários do rendimento social de inserção não é mais do que uma pequena parte, uma ínfima parte do rendimento de quem trabalha, que disponibiliza para que depois alguém o redistribua de uma forma, enfim, que se pretende ser o mais justa. Mas o cidadão comum não acha que isso, como não é uma coisa voluntária, não é? Porque como lhe são impostos estes pagamentos de impostos, passa o pleonasmo, não considera isto uma doação, mas no fundo é. Quer dizer, e há aqui um outro caminho a percorrer que nós todos devemos percorrer, ou temos que percorrer, que é, digamos, um certo desprendimento dos bens. Os bens não são nossos, os bens são de todos, deveria ser assim. Os bens são de todos. E, portanto... É isso que defende o Papa Francisco. Exatamente. Portanto, julgo que é aí que reside a preocupação do Papa Francisco, exatamente em tentar promover e desenvolver uma economia social mais abrangente, de modo a que a repartição dos bens existentes seja mais equitativa. É claro que isso pressupõe uma predisposição das pessoas, uma predisposição individual e uma predisposição das instituições e das empresas, etc., que tenha, efetivamente, como objetivo principal promover o bem do outro. Nós só temos razão de existir, na minha opinião, se vivermos em função dos outros. E isto é verdade, ao nível familiar, ao nível empresarial, ao nível estatal, em todos os níveis da sociedade. Se todos nós tivéssemos este sentido do outro e puséssemos à frente das nossas preocupações aquilo que podemos fazer em benefício do outro, naturalmente que haveria bastante menos pobres do que eles existem. E seria tão bonito que muito mais pessoas pensassem como o Vasco Capaz. Muito obrigada por essa reflexão. Como é que, e agora voltando a esses tempos em que privou de perto com a pobreza, como é que se mantém uma estrutura mental e emocional robusta para se lidar com esta realidade? Pois há situações em que é difícil, especificamente no Banco Alimentar, nós, como o banco não tinha uma intervenção direta com as pessoas, estávamos um pouco afastados disso, mas todos nós no dia-a-dia... Mas no projeto da Porta da Misericórdia não é bem assim. Exatamente. Tem um contacto mais direto com as famílias. Já é mais direto, é uma dimensão mais pequena, é ao nível da paróquia da Sé, portanto, aí assim há uma proximidade bastante maior. Mas é angustiante às vezes nós tropeçarmos com situações
de pobreza confrangedora, de dificuldade das pessoas no mais elementar das suas vidas, de facto, quer dizer, não é muito fácil lidar com isto e esperemos que tudo isso sirva para que a nossa consciência seja cada vez mais abalada e possamos, digamos, fazer passar esta mensagem a mais pessoas e fazer com que, enfim, olha, naquilo que nos é possível, no nosso pequeno mundo, possamos esbater essas diferenças que a nível mundial são tão grandes. Individualmente, precisamos todos um bocadinho mais de empatia. Falávamos há pouco, antes de começarmos a gravar esta entrevista, sobre o papel das empresas também no combate à pobreza na região. Como é que vê a realidade atual, apesar das empresas atualmente também, a maior parte delas e a maior parte das áreas de negócio estarem afetadas pela pandemia? Como é que nos últimos tempos os empresários regionais olharam para os índices de pobreza da região? Estamos mais sensíveis em termos empresariais ou é preciso ainda trabalhar muito neste sentido? Acho que sim, acho que também temos nessa área, também temos que dar passos importantes. Quer dizer, as empresas e os empresários, julgo que nos seus objetivos de trabalho, nos objetivos que perseguem, devem ter sempre em atenção quem trabalha. Os donos das empresas, as empresas vivem à custa dos trabalhadores. E, portanto, este sentido social da direção, da gestão, acho que tem que melhorar bastante nas nossas empresas, assim, não tanto talvez aqui assim o nível da região. As empresas, a grande parte são pequenas e pequeníssimas empresas e, portanto, mas também tem uma maior proximidade com as pessoas do lado. Sim, labutam com o cidadania. Mas este sentido, digamos que a empresa como um todo, os objetivos que a empresa se propõe e que atinge, e o rendimento e os lucros que ofere, julgo eu que deverão ser mais equitativamente distribuídos. Os patrões, os donos das empresas, deverão ter sempre isto como objetivo, que é, digamos, promover o bem-estar dos seus trabalhadores e ter este sentido altruísta também, pensando nos outros e naqueles que trabalham para eles, e repartir um pouco mais os lucros que obtêm nas suas empresas. E, portanto, será uma maneira de, talvez, reduzir um pouco os efeitos da pobreza e fazer com que, pelo menos, os seus trabalhadores cheguem ao fim do mês e sintam que têm o dinheiro suficiente para, com dignidade, promover a vida das suas famílias. Continuamos na região com o maior índice de abandono escolar, que, quer queiramos, quer não, está diretamente associado às questões da pobreza. Ainda temos, e dizia-nos há pouco do seu caderninho da Pordata, que 27% das crianças abandonam 27% dos jovens, sim. Que é mais do dobro. Um abandono precoce, um abandono escolar precoce. Ora, se é certo que a repartição, enfim, dos bens é um objetivo a tomar, mas também a promoção pessoal, cultural e digamos, académica da nossa população tem que ser um objetivo primordial, porque esse julgo que está diretamente relacionado com esta questão da pobreza. Quanto mais apta culturalmente e cientificamente, e quanto mais aptidões académicas tiver a população, naturalmente que, digamos, vai contribuir, mais oportunidades vão surgir. Eu vou-lhe pedir agora um bocadinho de futurologia, se me permite, no meio de uma crise pandémica, de uma crise económica que não só se adivinha, como efetivamente já começou para muitos ramos
muitos ramos empresariais. O Dia Mundial dos Pobres do próximo ano poderá ser o mais preocupante das últimas décadas? Quer dizer, a manter-se a tendência atual, provavelmente teremos que pensar nisso, mas vamos lá ver. Está otimista em relação a esta... Quer dizer, não sei bem se deva ser otimista ou deva ser pessimista. O que eu acho é que, digamos, na conduta, lá estamos mais uma vez na conduta individual. As pessoas individualmente não se comportam conforme aquilo que seria expectável para que naquilo que está ao alcance de cada um pudéssemos contribuir para que diminuísse, digamos, a pandemia, diminuísse e tivesse índices mais baixos. Ainda há bocadinho... E estas doações entre aspas, são gratuitas, não é? Antes de vir aqui assim ter esta conversa consigo, fui tomar um café e no restaurante preparava-se para... olha, não tome café aí, vá tomar ali, porque nós estamos a preparar aqui as mesas para um jantar. Eram umas 7 ou 8 mesas, portanto, um jantar. Ora bem, pronto. 7 ou 8 mesas. Quer dizer... as pessoas também individualmente ainda talvez não tomaram consciência. É claro que quando o problema nos bate à porta, a gente fica logo mais despertos. E portanto, mas pronto, há muita gente que isso para eles é assim qualquer coisa que está longínquo, não faz parte das suas preocupações. Ora bem, isso é mau. Estamos todos num barco, num mar, é mau porque, um mar agitado. Assim é mais difícil. Agora, para o ano, o Dia Mundial, para o ano, pois vamos todos fazer força, individualmente considerados, ao nosso nível familiar, os nossos contactos mais próximos, vamos fazer um esforço no sentido de que o Dia Mundial da Pobreza para o ano, o Dia do Pobre para o ano, enfim, esteja um pouco mais aliviado neste aspecto. Não quero crer que para o ano nós possamos pensar que há menos pobres do que há, mesmo admitindo que a pandemia não existia, o número de pobres para o ano acho que vai ser o mesmo, se não mais, porque vamos lá ver, a gente sabe que, ou pelo menos ouve dizer que os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Ora bem, uma sociedade que se organiza desta maneira não tem grande perspectiva. Não há grande perspectiva de diminuição dos pobres, enfim, das pessoas pobres. E então, se pensarmos isto ao nível mundial, é melhor talvez a gente até nem pensar nisso, porque são milhões de pessoas a passar mal, a passar fome, dificuldades enormes, e portanto nós aqui no nosso cantinho vamos estando bem, não temos essa proximidade. E até vamos dando a mão ao vizinho, sim, apesar de tudo. Acho que sim. Vamos dando, embora aquela ideia de proximidade que existia talvez há uns anos, os vizinhos, as pessoas ajudavam-se umas às outras. Eu tenho ovos a mais do ovos, mas não tenho a farinha, dá-me a farinha. Havia uma troca, havia ali uma permuta e uma vivência, uma relação entre as pessoas que talvez hoje se tenha perdido um pouco. Somos mais individualistas. Está na hora de retomar essas ligações. Parece-me. Quando a pandemia não for uma ameaça, se calhar até dessas relações vamos ter vontade de voltar a reincutir no nosso dia-a-dia. Seria a pergunta para 1 milhão de euros, é certo, mas o que é que, na sua opinião, e voltamos ao início desta entrevista, o que é que individualmente podemos fazer para que possamos diminuir os níveis de pobreza na região, mas grão a grão, como se costuma dizer? Olha, eu sou católico
e acho que o exemplo do Papa Francisco devia estar à frente de todos nós. E portanto, este sentido evangelizador que cabe a cada cristão, a cada batizado, se fosse um pouco mais assumido também pela generalidade dos católicos, que não se limitassem a cumprir com as suas obrigações, a cumprir com a obrigação, por exemplo, da missa semanal, deixassem de fazer desse ato uma ideia de cumprimento de uma missão, mas sim, um trampolim para que, fazendo uma reflexão pessoal, interiorizando, digamos, a palavra e aquilo que são as orientações da Igreja e os exemplos que nós temos, sobretudo do Papa Francisco, que é um homem que eu admiro extraordinariamente e penso que a grande generalidade das pessoas, talvez fazer com que os cristãos fossem mais operantes, menos expectantes e mais operantes. E se assim fosse, talvez contribuíssemos mais para a diminuição do número de pobres, porque mais conscientes da nossa missão e das nossas responsabilidades perante os outros, talvez conseguíssemos também por essa via diminuir a pobreza no mundo. E a Igreja ainda cumpre o seu papel neste âmbito da pobreza, ou ainda haveria mais a fazer e a Igreja poderia fazer mais? A Igreja, ora bem, é a pergunta marota. A Igreja, nós podemos ver a Igreja aqui em várias perspectivas. A Igreja somos nós, não é? Na Igreja, nós os católicos, que constituímos a Igreja. E, portanto, agora, há a Igreja e a hierarquia. Não sei se ao nível da hierarquia seria possível uma proximidade maior. É claro que há uma crise de como é dizer, de sacerdotes, de quantidade de pessoas que enveredam por esses caminhos, mas dá-me ideia que os sacerdotes hoje em dia, talvez porque também, e na realidade que nós conhecemos aqui na nossa ilha, o sacerdote por vezes tem mais do que uma paróquia, mas tenho a sensação que a ligação do sacerdote à comunidade devia ser incentivada. Está menos umbilical? Sim, acho que sim. Okay. Acho que sim. As pessoas julgo que veem o sacerdote nas celebrações eucarísticas, requisitam-no para batizados e casamentos. E a relação fica-se por aí, não é? Mas aquela relação direta, profunda, quer dizer, o sacerdote numa freguesia devia conhecer o nome das pessoas todas. Se são solteiros, se são casados, se têm filhos, se não têm filhos, se têm dificuldades, se não têm dificuldades, quer dizer, esta inserção do sacerdote no meio é que acho que peca um pouco, mas não será tanto culpa deles, porque também têm vários afazeres, várias paróquias, mas sinto que essa ligação falta um pouco. Esta sinalização que atualmente cabe muitas vezes às instituições, acha que devia partir principalmente dos sacerdotes, em primeira instância? Pois, quer dizer, o Concílio Vaticano II tornou a Igreja, digamos, a Igreja laical, os leigos, a importância dos leigos, porque antes, aí há uns anos atrás, os padres é que mandavam em tudo. Isso depois foi evoluindo a partir do Vaticano II, digamos, houve uma abertura maior aos leigos e uma intervenção mais direta dos leigos. E, portanto, e acho que se pretende que essa intervenção seja cada vez maior.
E, portanto, cada vez maior poderá... A gente não sabe o que é que vai acontecer daqui por 50, 100 anos, porque estas coisas vão evoluindo, mas esta preocupação da proximidade da Igreja às comunidades julgo que é um objetivo muito importante a perseguir. E fazer com que as comunidades, por essa via também, se sintam mais próximas da Igreja e dos objetivos que ela persegue. Vasco Capaz, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. O nosso tempo esgotou-se neste 4º Dia Mundial dos Pobres, decretado pelo Papa Francisco. Fica aqui o nosso pedido, meu e do Sr. Vasco Capaz, de que estejamos todos um pouco mais atentos a quem está ao nosso lado e eventualmente às necessidades que possam estar a viver. Muito obrigada por ter vindo mais uma vez. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais atualidade da Diocese de Angra e com mais convidados especiais. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.